simples. Eu sou seu amigo de todas as horas, Pastor Nilson Carvalho, né? Que bom que nós estamos juntos mais este momento. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Mais uma vez estamos aqui juntos para mais uma aula do nosso discipulado, né? Você já sabe, Nilson Carvalho, e estamos nessa caminhada juntos sobre a questão do discipulado. Hoje vamos para a nossa aula de número 5, nossa quinta aula sobre discipulado, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão de firmando a visão. A partir do momento que você já iniciou o trabalho, está andando com o grupo e trabalhando nisso, é momento de começar a firmar a visão, passar aquilo então que você tem em mente. No nosso caso aí é transmitir o Cristo que está na nossa vida, transmitir a vida do outro, e para isso você precisa firmar essa visão, ou seja, a visão de crescimento, a visão de avanço, né, nessa caminhada de ensino e de mentoreamento. E hoje a nossa proposta é nós pegarmos um texto para caminharmos nesse sentido. O texto em questão é lá no livro do profeta Ezequiel, primeiro capítulo, do versículo 4 até o versículo 10. Profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 10. Nesse texto, então, nós vamos encontrar, né, a afirmação de que o profeta teve uma visão, que no meio de uma nuvem ele via 4 seres viventes, e esses 4 seres viventes, cada um deles tinha 4 rostos, né? E é sobre essa questão que nós vamos falar. Uma dos rostos era um homem, o outro era um boi, o outro a águia e o outro o leão. Existem algumas, o próprio profeta, né, não nos dá indicações de como nós poderíamos interpretar, né, esta visão dele. Você não encontra ali indicação para poder amarrar com certeza isso. Existem algumas teorias nesse sentido, né? Alguns dizem então que os rostos demonstram a divindade de Deus, que seriam outra que seriam as 4 criaturas mais nobres de Deus, e que elas representariam, aí uma outra teoria, né, que cada rosto desse representariam uma inteligência, que seria o homem, a força, que seria o boi, majestade, que seria o leão, e a rapidez, né, da águia. Um pouco mais adiante, surgiu-se outra teoria de que, na verdade, representariam essas 4 figuras, elas representariam os 4 evangelhos, sendo que então Mateus representaria o homem, Marcos o boi, Lucas a águia, e João, né, seria, na verdade, o leão. Ok? Essas 4, então, figuras, né, têm essas teorias conforme nós falamos, né, na interpretação a essas teorias aí que são colocadas. Mas, na verdade, a gente não vai se preocupar muito com isso, mas focar nas figuras e utilizar as figuras para nós trabalharmos um pouco nesse pensamento sobre a questão do discipulado em si, ok? Então, vamos pensar um pouquinho nessas figuras aí. Como nosso propósito aqui é a visão do discipulado, não necessariamente a interpretação do texto, ficarmos a interpretação do texto, nós vamos tomar essa visão no sentido de visão de Deus, ponto pacífico, isso não tem o que errar. Mas essa visão de Deus para o serviço do facilitador, né? Isso que nós estamos falando sobre a questão aí da pessoa ser um líder de um grupo, um facilitador, né, para esse trabalho. Então, a visão de Deus dentro desta passagem do profeta Ezequiel para o trabalho do facilitador. Entendendo que Deus deu essa visão ao profeta bem no início do seu ministério. Então, vamos caminhar um pouquinho aí. Essas faces, na verdade, seriam valores com os quais nós, os cristãos, marchamos pelo mundo. Precisamos ter esses valores operando em nossa vida para sermos cristãos
poderosos e eficazes no nosso trabalho. Nosso trabalho é um trabalho de propagação do Evangelho, e nesta obra, então, cada um de nós precisa trabalhar com afinco, buscando que isso seja levado, né, a cabo, que foi a missão que o Senhor Jesus deixou aí para nós. Então, vamos caminhar mais um pouco. Vamos pensar hoje, nós vamos ficar só aqui na visão do rosto do boi. Vamos pensar um pouco nessa visão aí. Esse rosto tem para nós a representatividade do serviço. O boi representa a força para o trabalho em si, na verdade. É evidente que a primeira coisa que nós precisamos pensar nessa visão nossa de discipulado, de mentoria, o boi, por exemplo, para ele ou qualquer outro animal, para que ele seja útil no trabalho doméstico, no trabalho da casa, servindo ao ser humano, desenvolvendo o trabalho, ele precisa ser quebrado, a força dele precisa ser quebrada, senão ele vai fazer única e exclusivamente a vontade dele. Então, por exemplo, o boi, no caso, ele precisa ser quebrado, manietado, ensinado, admoestado, não, precisa ser adestrado, né? Você não vai admoestar o boi, mas vai adestrá-lo para que ele faça o serviço, para que ele use aquela força não para recalcitrar contra aquele que está cuidando dele, para não se levantar contra aquele que está cuidando dele, mas sim para servir. Do mesmo jeito, não do mesmo tamanho, gênero e grau, mas do mesmo jeito, nós, os seres humanos, se nossa força não for quebrada, nossa vontade não for quebrada, no sentido dela ser subjugada, de maneira nenhuma nós servimos, nós estamos servindo sempre a nossa força. É evidente que, no dizer isso, eu não quero dizer para você que o Senhor vai quebrar a sua força, vai passar por cima da sua força, mas de que você e eu, nós precisamos fazer o quê? Ter esse entendimento de que eu preciso submeter a minha vontade à vontade do Senhor. Senão eu não tenho utilidade na obra do Senhor de jeito nenhum. Você está entendendo? É preciso que eu pegue e entregue a minha vontade nas mãos do Senhor com o propósito de fazer a vontade dele. Nesse sentido, estou dizendo para você que precisa ser quebrado, no sentido de que precisa ter quebrantamento. Se não houver quebrantamento, de maneira nenhuma seremos úteis, instrumento úteis nas mãos do Senhor. Então, nessa visão do boi que representa o serviço, eu quero trabalhar com você e caminhar um pouco sobre um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 13, né? Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 3 até o versículo 5, né? Você pega, abre a Bíblia lá, dá uma olhada, pausa o vídeo aí, vai lá se você quiser. Evangelho de João, capítulo 13, do 3 ao 5, a palavra diz assim: Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Ok? Evangelho de João, você já sabe, aquele relato de João que antecede aí a tomada, a celebração da Páscoa, e depois Jesus, após eles terem celebrado a Páscoa, Jesus vai instituir a ceia, né? Você já tem conhecimento aí deste texto, mas vamos caminhar nessa visão da representatividade do boi como força de serviço, como serviçal, e também na visão do discipulado. Jesus foi o servo modelo para todos, né? Mostrou sua disposição de serviço aos seus discípulos. Lavar os pés dos hóspedes era uma tarefa que devia ser levada a cabo por um servente da casa quando chegavam os convidados. Lembre-se que naquele tempo não tinha tanto calçamento. Então, é evidente que algumas estradas já eram calçadas. Nós estamos falando no momento aí de
império, a atuação do Império Romano, e o Império Romano deixavam estradas boas, estradas pavimentadas, isso vem na questão do Império Romano, porque a intenção deles era assim, para quando tivesse um motim em um determinado lugar, pudessem deslocar rapidamente, com segurança, né, as tropas para irem acabar com aquele motim naquela vila lá que estava acontecendo, naquela cidade, naquela província. Com isso, as viagens ficaram melhor, porque as estradas eram melhor, consequentemente mais bem guardadas, por causa da guarda, né, dos romanos que ali estavam. Mas nem todas eram assim. E lembre-se que os mais pobres andavam descalços, ou quando muito com aquelas sandálias grosseiras, que na verdade era só uma tira, perdão, era só uma sola, né, um solado, onde colocava-se o pé e tiras que amarravam ali sobre o pé, na perna e tal. Então imagina, a pessoa fazendo uma viagem, uma caminhada, se deslocando por uma estrada dessa, com um sapato grosseiro desse que machucava os pés, cansava os pés e sujava, né, por causa da poeira danada que se levantava ali. Então, por causa dessa situação, era o costume, quando chegava um convidado na casa de alguém, então uma das coisas que se fazia era arrumar um lugar para a pessoa sentar, e ela sentando, então o serviçal ia lá, tirava a sandália, lavava-se os pés, ungia, né, para ter aquele refrigério, né, depois de uma caminhada assim grande, difícil e complicada. Então, culturalmente tinha isso. Isso era relegado nas casas de menor monta a um serviçal. Nas casas mais pobres, então, o próprio dono da casa, ali, os donos da casa faziam isso como para demonstrar a sua hospitalidade. Com esse ato demonstrava a hospitalidade, a bem-querência para aquele visitante. Então, observa-se que Jesus vai dizer assim: olha, vocês me chamam mestre e senhor, mas eu vos tenho dado o quê? O exemplo, né? Ficou conhecido como o exemplo da toalha e da bacia, que significa, simboliza serviço. Ele mesmo sendo mestre, senhor, estando numa posição mais alta ali, ele se inclina e vai servir. Os que estavam numa posição menor, né? Eram os seus discípulos, ele era o mestre, mas ele inverte a posição e vai dar ali, porque a moto dele sempre foi aquela coisa: o filho do homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Jesus então se coloca, né? Pega ali uma toalha, cinge ela na sua cintura, de modo que o faria o mais humilde dos escravos, ou seja, para logo depois, então o que ele faz? Ele vai lavando os pés dos seus discípulos e vai secando. Se inclusive Deus se fez carne, está disposto a servir, nós que somos seus seguidores também devemos ser o quê? Servos que estão dispostos a servir de qualquer modo que glorifica o Senhor. Então, você tem que ter em mente isso quando você está mentoreando, quando você é um facilitador, quando você está discipulando, você não é um maioral sobre aquele grupo. A ideia é ser um líder entre. Na verdade, essa ideia ela deve permear todo o serviço ao Senhor. Então, não é porque eu sou o pastor, não é porque eu sou o supervisor, porque eu sou o líder e tal, eu sou maior do que esse ou aquele. Não, tem que ser entre. Todos estarem juntos ali. Então, o facilitador precisa ter isso em mente. Ele está ali como servo do Senhor para servir aquele grupo, para orientar aquele grupo, ajudar aquele grupo, e não simplesmente para fazer como muitas vezes nós fazemos, é o nosso entendimento, por exemplo, de escola dominical ou de um trabalho de aconselhamento, que muitas vezes acaba sendo uma imposição de uma ideia, de um pensamento, de uma vontade, de uma querência, de um conteúdo de alguém que está à frente, de um tutor, um professor, sei lá. Não pode ser esse o caso no discipulado. Por isso que nós gostamos muitas vezes de chamar, em vez de chamar o líder do discipulado, não, chamamos de facilitador. Ele está ali simplesmente numa posição de facilitador. Por que essa questão? Facilitador, porque assim, você sabe, né? Se colocarmos um grupo de crentes, se não tiver alguém que
provoca, fomenta a discussão, que faz a pergunta, que dá uma puxada na coisa, vai ficar aquele monte de gente quieto ali o tempo todo. Ninguém se manifesta, ninguém dá uma ideia, ninguém quer começar, quer dirigir. É igual uma reunião cristã para qualquer alguma coisa. Ah, nós vamos nos reunir para orar. Ok. Reúne e fica aquele grupo. Se alguém então não vai lá como facilitador, amém, irmão? Nós nos reunimos aqui, vemos para orar, então vamos fazer assim a reunião. Irmão Fulano canta um hino, a irmã Bertana canta mais um outro, e aí nós lemos um texto junto com o irmão Fulano de tal, e depois nós vamos orar aí, cada um faz a sua oração tal. Depois nós nos reunimos aqui no final, damos as mãos, oramos aqui em círculo, ou fazemos uma oração em conjunto, uma oração intercessória, sei lá. Então, se alguém não fizer esse trabalho, fica lá, às vezes, aquele grupo perdendo tempo, né? Não mais. Então, o facilitador está lá para isso, para vamos ler tal texto. O que disse para você? Então, alguém comenta, aí dá aquele silêncio, ninguém comenta, ninguém se manifesta. Função do facilitador, então, é dar aquela cutucada, aquela puxada. Irmã Fulano, fala para nós aí, o que você percebeu nesse texto? O que esse texto falou com você aí agora, nesse momento? Externiza para nós o que você sente quando você lê esse texto, tal, tal. Você entendeu? Ele vai puxando aqui e ali para que as coisas funcionem. Por isso que se chama facilitador. É aquele que está numa posição de procurar ajudar para que as coisas elas caminhem. Ele não é alguém que sabe mais e que está ali para ensinar Bíblia. Não, está ali para caminhar junto com os irmãos. Versículo 3, então, do texto lido, ele vai dizer para nós o seguinte: Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade. Então, o que isso diz para você como facilitador? Você precisa reconhecer a autoridade que lhe foi dada. Então, às vezes, algumas pessoas são colocadas como facilitadores, mas eles não tomam posse dessa autoridade. Eu estou aqui como uma autoridade, eu recebi essa autoridade, então eu vou exercer essa função. Precisamos entender que recebemos autoridade. Reconheça a autoridade que você recebeu do céu, aquela autoridade que foi lhe delegada para você fazer o serviço e faça o que você tem que fazer. Não fica com medo, com receio, em dúvida, mas toma posse e avança, caminha nesse sentido. Reconhece que recebeu autoridade delegada, que tem autoridade delegada sobre a sua vida para você executar aquela função. Jesus reconhecia isso grandemente, é por isso que durante o tempo que esteve aqui, peregrinando pela terra, não teve dificuldade em exercer o seu ministério, você está entendendo? Porque reconhecia a autoridade. Então, mesmo que, como Paulo fala, lembrando agora e só mencionando, como Paulo fala a Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Então, mesmo que as pessoas falem isso, você mas é jovem demais, mas você sabe, você parece que não sabe melhor do que ninguém, não sabe mais do que ninguém, não importa, não deixa que as pessoas de tal maneira te tratem que você nem você mesmo reconhece que sobre sua vida tem autoridade. Isso é um primeiro passo, é reconhecer que Deus nos capacitou para fazer aquilo, nos capacitou para fazer determinado trabalho, nos colocou em determinada posição e precisamos levar a cabo aquilo que ele deu para nós. Reconheça a autoridade que tem delegada por Deus sobre a sua vida. Para fazer qualquer coisa, queridão, queridona, é preciso entender, aceitar que você tem autoridade e essa autoridade foi delegada por Deus para executar tal trabalho. Compreenda que você está ali desempenhando aquela função de facilitador, discipulador, por uma ordem que Deus deu para você. Não é porque você quis e porque você se arrojou ser. Deus te entregou. Então vai lá e faz o trabalho, não deixa que nada te desanime, te esmoreça, que as coisas vão se desvanecendo, caindo, porque você está esmorecido, porque está absorvendo aquilo que às vezes as pessoas estão falando de uma forma depreciativa para a sua pessoa. Aprenda, senão o trabalho não vai ser executado de maneira nenhuma. E qual foi isso? A delegação está lá no texto áureo que nós
conhecemos e chamamos de grande comissão. Mateus capítulo 28, entendeu? Mateus capítulo 28, se você quiser dar uma pausada aí no vídeo, né? E vai lá, pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, do 18 até o 20, quando nós temos a seguinte instrução. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou com vocês até o final dos tempos. Então ele comissionou. E ao comissionar, te delegou, aleluia, autoridade para você fazer. Receba aí essa autoridade, tome posse disso e faz a obra que Deus tem te colocado para fazer. Não deixa de maneira nenhuma de executar. O texto lá de João vai dizer que ele veio, Jesus veio, João lá capítulo 13, né? Que Jesus veio de Deus, ele voltaria para Deus. Isso diz o que para mim que sou facilitador, para mim que sou líder? Eu preciso entender e reconhecer de onde eu vim e para onde eu estou indo. Preciso entender da onde eu saí, da onde Deus me tirou e para onde Ele está me levando. Eu tenho que ter essa concepção na minha vida, eu tenho que ter essa ideia forjada na minha mente. Eu não posso deixar que nada me demova. Eu sei da onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu estou nessa caminhada e nada vai me fazer sair fora deste caminho. Discipulado, discipulador, mentoreador, facilitador, ele precisa ter isso em mente porque as dificuldades não são poucas. As necessidades para fazer o trabalho são muitas e as adversidades e as barreiras para atrapalhar também. Então eu preciso saber para onde eu vou indo. Eu estou caminhando para Jerusalém, eu estou com o alvo de chegar no céu e vou levar tantos quantos eu puder, porque eu estou fazendo a obra que o Senhor me deu nas mãos de mentorear aqueles que estão chegando. Se você fica em dúvida, teremos um problema, porque a dúvida, você fica na dúvida, não é, faço, não faço, vou, não vou, fico, o que eu faço? A dúvida, ela é o maior elemento de travamento das pessoas nessa execução do trabalho de Deus, queridão, queridona. Ouvimos coisas constantemente como, será que é de Deus? Foi Deus mesmo que mandou? Eu não entendo o que Deus quer de mim. Pessoas que poderiam estar trabalhando e produzindo muito para Deus, para o seu reino, não fazem nada, pois a dúvida não deixa reproduzirem e nem produzirem. Vai ser necessário, então, ter convicção de que somos de Deus e que de um dia voltaremos para Ele. Mas no meio desse período, eu sou de Deus, estou indo para Deus. Mas no meio desse ponto, eu preciso fazer o trabalho que Ele me delegou, que é aquele que nós terminamos de dizer lá de Mateus capítulo 28. Você veio do mundo, chegou em Cristo, agora está caminhando rumo ao céu. Você sabe de onde veio e para onde você vai. Mas durante este tempo, antes de chegar lá no céu, você tem um trabalho a fazer, você tem uma obra a ser executada. E a obra é de levar o evangelho avante, pregar o evangelho, e quando as pessoas derem ouvido a esse evangelho e vierem para a casa do Senhor, o que o que nós precisamos fazer é ensinar elas todas as coisas que Jesus nos ensinou e ensiná-las a guardar essas coisas. É mentorear, é crescer junto, é avançar junto, é fazer com que entre na mente dessa pessoa aquilo que ela precisa saber sobre a palavra de Deus. Então eu preciso tirar, lançar fora a dúvida que faz com que eu fique travado.
que faz com que eu fique improdutivo, que me torna, né, improdutivo. Precisamos fazer esse trabalho, o qual nos foi delegado para fazer. Lá no verso 4 de João capítulo 13, sempre, diz assim: levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Olhar para esse verso é enxergar uma tomada de posição. Existe um serviço a ser feito. E se não tomarmos posição, levantou-se da mesa, diz a palavra, tomou posição. Ele precisava fazer, tinha que fazer, toma posição, toma atitude e vai executar o trabalho. Às vezes ficamos olhando para o trabalho a ser executado, mas não tomamos posição quanto à sua efetivação. Resultado, ele sempre estará lá para ser executado, para ser realizado, para ser feito. Está vendo a necessidade? Não fique esperando o outro ir, vá você. Deus te chamou, então levante-se do seu lugar e tome posição. Jesus pega e não fica esperando, não, ele já toma posição, levantando-se, né, desnudou o torso, pegou a toalha, enrolou na sua cintura, curvando-se, foi fazer o serviço ali e deixou para eles e deixou para nós o exemplo. Nós estamos para servir. Você e eu precisamos estar prontos para servir ao outro na casa do Senhor, e na mentoria é isso que nós fazemos. Nós servimos aquele outro que está ali na posição de discipulado. Perceba que Jesus tira a capa e enrola a toalha. Isso quer dizer preparo. E muitas vezes nós não nos preparamos. Lembra que nós comentamos um pouco aí já atrás, na outra aula, sobre a questão de você ter o teu tempo de devocional com Deus, seu tempo de ler a palavra do Senhor, seu tempo de oração. Você lembra disso? Então, é buscar essa intimidade com Deus, é separar esse tempo para estar na presença do Senhor, para falar com Ele, para aprender dele. Porque isto é preparo, é conhecimento. Aquilo que depende de você, Deus não vai fazer. Então, buscar também preparo, ferramentas, né? Conta uma história que um homem tinha que derrubar uma árvore grande, uma árvore frondosa, e todos chegaram, não, vamos lá, vamos fazer o serviço, e ele sentou, peraí, pegou o machado, pegou uma lema, e o que você vai fazer? Vamos lá, não, calma, estou amolando o machado. E espera um pouco. Não, vamos fazer. Tá passado uma hora, tá. Oh, mas estamos perdendo tempo. Falou, não. Se eu tenho uma obra a ser feita, eu vou investir um pouco mais de tempo em amolar o meu machado. Porque quando eu for fazer a obra, quando eu for lá derrubar a árvore, o machado vai estar amolado, afiado, preparadinho, e o esforço que eu vou empreender para realizar aquela obra vai ser menor. Muitas vezes empreendemos um esforço muito maior, ficamos até exauridos, porque a gente não se prepara, se desvaloriza a fase do preparo, a fase de busca de Deus, de intimidade com Deus. Se há oportunidade, vou conhecer mais da palavra, me aprofundar na palavra, ter maior conhecimento, mentorear, vai fomentar discussões que vão seguir, às vezes, por caminhos que te colocam, que me colocam em situações que nós não conseguimos explicar. Aí está a dependência de Deus, naquilo que nós não conseguimos fazer, naquilo que vai além das nossas forças, da nossa capacidade. É o Senhor quem vai fazer, é o Espírito de Deus quem vai trabalhar. Mas eu preciso ter intimidade com Ele para entender quando Ele diz: essa aqui deixa comigo. Fala isso, usa aquele conhecimento que você adquiriu. Então, não menospreze o preparo. Muitas vezes as pessoas têm algo para fazer e se lançam a fazer sem antes se prepararem, sem antes irem e buscar um conhecimento mais aprofundado. Muitos não conseguem executar o serviço por não valorizar essa questão do preparo. Levar a cabo o discipulado é preparar-se para um trabalho que tem início, mas não se sabe ao certo quando vai acabar. Lembre, eu disse, é se preparar para uma caminhada que pode levar a vida inteira. Então, prepare-se para uma longa caminhada.
entendeu? Nós já comentamos um pouco sobre isso, de buscar o preparo e de entender que discipular alguém, seja uma pessoa, sejam duas, seja um grupo, para discipular alguém eu preciso entender que é uma caminhada que pode levar vários anos. Porque a cada faixa etária, a cada momento da vida é um novo desafio para aquela pessoa, para você, e há que haver essa renovação de entendimento. A vida, para ser vida, já é isso, é dinâmica, é as coisas acontecendo, não é aquela coisa estática, parada. A vida é movimento, denota movimento. Então, vão existir coisas novas, momentos novos, situações, circunstâncias novas e muitas vezes são desconhecidas para todos vocês, tanto para quem está discipulando quanto para quem está aprendendo. Por isso, nós precisamos, na verdade, dessa busca da dependência de Deus. Porque tem coisas, queridão, queridona, que o seu conhecimento, a sua sabedoria não vai conseguir fazer nada. É o Espírito de Deus trabalhando, abrindo os olhos, exercitando o coração, exercitando a mente daquela pessoa para que ela possa se aprofundar, conhecer mais, fazer uma reflexão e perceber que realmente ela precisa desta situação. Ela não tem condição de fazer simplesmente sozinha. Tá entendendo? Então ela precisa esse entendimento, esse conhecimento, esta percepção maior e melhor aí da sua vida. Então, o que será que te atrapalha? O que será que impede você de realizar essa situação? Então, nós vamos deixar aí para a gente discutir num outro momento. Você pode ir lá, né? Tem o nosso grupo lá do WhatsApp, e aí eu quero informar então para os nossos alunos, você que está assistindo aí no YouTube, que passou e achou interessante e assistiu aí esse vídeo, tranquilidade, mas se quiser deixar nos comentários também aí no YouTube, pode assim fazê-lo, não tem problema. Os nossos alunos podem usar tanto os comentários aí do YouTube, né, abaixo do vídeo, como também, se quiserem utilizar lá o nosso grupo do WhatsApp para responder a seguinte questão: qual é a sua dificuldade em ser esse boi, esse prestador de serviço? O que te atrapalha, o que te trava, o que te incomoda que você não está conseguindo? Coloca lá para a gente então trabalhar. Nós vamos ficando por aqui, estamos aí chegando já a meia hora. Não dá para fazer um vídeo muito grande, porque depois fica difícil para algumas pessoas assim assisti-lo, mas nós vamos continuar. Você sabe que nós estamos entrando aí em setembro e nossas aulas vão até o final de setembro, e aí vão vir então novos desafios para nós dentro do discipulado, e um deles vai ser, mesmo em meio a esse momento aí de pandemia, de dificuldade, de distanciamento e isolamento social, mas mesmo assim a gente vai bolar um trabalho que seria nós fazermos aí algumas comunicações virtuais com o pessoal que está no grupo, o pessoal que está participando das aulas, para a gente interagir, trocar algumas ideias, escolher alguém e mentorear ou ser mentoreado. Ok, queridão, queridona, vamos ficar por aqui para não ficar muito extenso então. Lembrando que estamos entrando em setembro, vamos até o final de setembro com as aulas de discipulado e vão vir novos desafios aí para nessa nova caminhada dentro do discipulado. Deus abençoe você. Até a próxima aula, em nome de Jesus.